Galera, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Chantininho Perfeito com Matheus Oliveira. Estamos aqui para trazer muitas estratégias para vocês, muitas estratégias para se trabalhar com o chantininho como cobertura. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Muito boa noite a cada um de vocês que está aqui conosco. E o tema da nossa live de hoje é o segredo da quina perfeita. Então, quem aí tem problemas com quina perfeita, hoje eu vou te ajudar a solucioná-los. Matheus, vamos começar com um básico. O que é uma quina perfeita? O que é uma quina perfeita? Quina perfeita é quando a gente tem aquele bolo retinho, perfeitinho, que parece até um bolo de mentira ou um bolo de pasta americana. Então dá pra gente fazer isso com o chantininho, a deixar aí o nosso bolo retinho. Então o maior benefício da quina perfeita é realmente deixar o bolo, né, com uma impressão assim de que ele está retinho. Impressão não, né? Ele realmente está retinho, né? Exato. Então assim, é a estética. Deixar ele bem niveladinho, exatamente. É a estética do bolo para parecer um bolo mais perfeito possível. Igual quando a gente vê aí muitos bolos de pasta americana, que é aquela quina maravilhosamente bem feita. E dá pra gente trabalhar isso no chantininho também. E existe mais um tipo de quina assim? Então, nós temos a quina perfeita e a quina imperfeita. A quina imperfeita é aquela que a gente não precisa alisar o bolo, que é aquela que fica já, vamos dizer assim, mal acabada aqui, mas que eu acho um charme, quina imperfeita. E tem muita gente que pede assim, as pessoas têm algum tipo de preferência, assim, pela quina imperfeita, pela quina perfeita? Assim, ultimamente, das minhas encomendas estão saindo mais quinas imperfeitas, por achar que a quina imperfeita é mais elegante, dá um ar de um bolo desconstruído ali na parte de cima. Mas ainda sai muita quina perfeita também. Beleza. Posso começar? Pode, mas eu primeiro queria que você contasse uma história assim de alguma encomenda sua que você usou quina perfeita e teve um resultado muito bom, assim. Então, no início eu não tinha resultados muito bons. As minhas quinas, quando eu resolvi procurar um curso, o que eu queria aprender mais era a quina perfeita. Então eu cheguei nesse curso e falei, eu vim para aprender quina perfeita. E assim, era uma coisa que era muito complicado para mim. Eu fazia bolos, queria muito que ficasse uma quina perfeita, mas ficava aquela quina toda caída, toda torta, toda troncha, e eu acabava ficando mal por não conseguir fazer aquela quina perfeita. Foi quando eu procurei me especializar e consigo agora trabalhar com quina perfeita, mas é claro, resultado de muita dedicação, de muito tempo ali praticando, para a gente poder chegar no resultado da quina perfeita. Mas eu fiz inúmeros bolos que não ficaram bonitos, porque não era nem uma quina imperfeita e nem perfeita, era uma quina mal feita. Eu tentava fazer no perfeito, acabava virando uma quina mal feita. E assim, com o passar do tempo, me dedicando bastante, treinando, fui melhorando a minha habilidade com quinas perfeitas. Gente, eu já tenho aqui o meu chantininho batido, mas quem é fiel, quem está sempre aí conosco, já tem essa receita do chantininho que eu já ensinei em inúmeras lives, tá? Aquela nossa receita com chantilly supreme, amélia, com leite ninho e com merengue power, tá? E pra quem tá desesperado agora, né, e não sabe quando que vai encontrar nas nossas lives a receita do chantininho, tem o nosso conteúdo no YouTube. Né? Já está no YouTube a receita? Já está no YouTube. Pois pronto. Então quem quiser aprender a nossa receita do chantininho, corre lá no nosso canal do YouTube. Que está como? Chantininho Perfeito por Matheus Oliveira. Tá bom, pessoal? Página do Facebook também. Chantininho Perfeito por Matheus Oliveira. Pode conferir lá. Então já tenho o meu chantininho batido aqui, já descansado também. Deixei ele descansando na geladeira porque isso facilita muito na hora de hidratar aqui o nosso chantininho. Peguei uma panelinha, eu vou colocar o chantininho.
Tenho aqui uma receita batida, tá? Da que eu ensinei, que você vai encontrar lá no YouTube. E o chantininho já está hidratado? Não, vou hidratar o chantininho agora. Primeiro eu vou colorir. Como eu sempre falo, quando a gente quer um chantininho colorido, nós sempre vamos colocar o corante primeiro, tá? Porque dependendo da tonalidade ali que você quiser, o seu chantininho, às vezes vai bastante corante e às vezes não tem necessidade de você acrescentar mais algum líquido. Aqui no caso eu utilizo a mistura láctea ou leite condensado para dar sabor e também para dar brilho no nosso chantininho, tá? Então eu vou colocar o corante, eu vou estar utilizando aqui o verde folha da Mago. Deixa eu mostrar, nossa, tô mais perto. Tem que fazer igual blogueiro assim, ó, para focar. Estou utilizando o verde folha da Mago. Vou colocar bastante aqui para a gente ver a tonalidade que vai dar. Então sempre a gente vai colocar o corante primeiro até chegar na tonalidade que você quer. Chegou na tonalidade, tem necessidade de acrescentar, de hidratar mais, aí a gente vem com o leite condensado ou com a mistura láctea. Sempre raspando bem o fundo lá da panelinha para eu não deixar nenhum chantininho sem misturar. Matheus, a gente já recebeu muitas perguntas assim, né? De como evitar esse amargor que o corante pode dar, né? Então, vai depender muito da marca, porque tem marca que amarga pra caramba. O da Mago, das que eu testei, é a marca que menos amarga. E aí a gente camufla ali, caso amargue, né? Porque é uma coisa muito pouca e depende também da quantidade de corante. Então, caso amargue, a gente camufla o sabor do amargor com o leite condensado. Ó, aqui está quase no ponto, eu vou colocar só um pouquinho de mistura láctea ou leite condensado. Não tem uma quantidade certa, tá? É no olho mesmo. Pronto, tô com o meu chantininho aqui no ponto, perfeito. Vou mostrar para vocês o ponto do nosso chantininho. Aqui, galera, ponto do nosso chantininho, ó. Ele tá liso apenas com algumas bolinhas de ar. Deixa eu virar a iluminação aqui rapidinho, para vocês verem melhor. Então, ó, ele tá lisinho apenas com algumas bolinhas de ar. Então esse é o ponto que nós precisamos. Tem que ter muito cuidado quando a gente estiver hidratando o chantininho para não perder o ponto, para não passar do ponto. Quando a gente passa do ponto, a gente não consegue fazer a quina perfeita, tá? Então, muito cuidado. Se ficar muito molengo o chantininho, aí você já vai ter problema ali na hora de fazer a quina, tá? Então, cuidado mesmo com o ponto. Ele tem que estar hidratado e firme. Matheus, você tá com filtro aqui? Para o Tá. pessoal ver a cor real, assim. Porque uma pessoa perguntou se é cinza ou se tá com filtro. Acredito que seja por causa do... É por causa do filtro que eu fico mais bonito, gente. Calma aí. Deixa eu... Ai, Deus. Calma. Esqueci onde tira. Pronto, galera, ó. Esse é o ponto do chantininho. Então, gente, ó, essa tonalidade aqui, tá? Utilizei o verde folha da Mago. Então, o chantininho no ponto, não vou mais mexer, porque quanto mais vou mexendo, vou perdendo o ponto do chantininho. Saco de confeiteiro, vou cortar aqui. Cuidado para não cortar muito grande, para você não soltar excesso de chantininho. Chantininho no saco, ó. Dou essa misturadinha aqui no meu chantininho para poder unir ele aqui dentro e tentar tirar o máximo de ar que esteja aqui dentro. Porque se ficar ar aqui dentro, pode ocasionar de dar bolha no nosso bolo. Então, ó, chantininho já aqui no saco, vou começar a fazer as minhas cordinhas aqui no bolo. Bem juntinho ao bolo ou ao isopor. Vou com muito cuidado para não deixar brechas entre uma cordinha e outra e também não deixar com que o chantininho não grude totalmente no bolo. Porque se não grudar totalmente, vai dar bolha depois.
Então observa isso, se o chantininho está grudando bem no seu bolo. Quando eu vou fazer um bolo espatulado assim, eu não vejo necessidade de fazer uma pré-camada, tá? Faço pré-camada somente quando é bolo com bico. O que seria uma pré-camada, Matheus? Pré-camada é a gente pegar o chantininho e espalhar com a espátula para ali unir farelo de bolo, ou não deixar com que o recheio vaze, se seu recheio estiver mole. Aí, claro que se o recheio estiver mole, a gente passa um pouquinho ali de chantininho fazendo essa pré-camada, né? Uhum. Mas se tá tudo firme, seu bolo tá firme, sua massa tá estruturada, seu recheio tá estruturado, não tem necessidade de fazer pré-camada, tá? Matheus, esse tanto de chantilly que você utilizou aí, rende um bolo de 1,5 kg mais ou menos? Isso. A receita que eu sempre ensino na live, de 500 gramas de chantilly, dá pra gente cobrir um bolo de 15 centímetros, que é esse tamanho, o tamanho desse isopor aqui que eu estou utilizando. Mas é claro, um bolo só espatulado, sem muitos detalhes, tá? Agora, se tiver cachepô ou algum outro detalhe de bico, não sei, você vai precisar de uma quantidade maior de chantilly. Beleza, cheguei aqui no nível do bolo com as minhas cordinhas. Sempre vou fazer uma cordinha a mais passando do nível do bolo, da altura do bolo, tá? Isso é primordial para a sua quina perfeita, beleza? Então é muito importante a gente fazer essa cordinha a mais, que vai facilitar na hora de fazer a quina, beleza? Dica de ouro agora, né? Exato. Então, ó, sempre faço essa cordinha a mais. Para facilitar na hora da quina. E agora eu passo para a parte de dentro do bolo, de cima. E aí, como a gente fez essa cordinha acima do nível do bolo, eu vou pressionar bem aqui para não ficar ar na parte de cima. E aí agora eu venho colocando no restante do nosso bolo. Sempre de fora para dentro, né? Isso. Fazendo os círculos. Aí para o pessoal verificar. Observa se ficou alguma brechinha. Se tiver ficado alguma brechinha, você dá uma completada. Aqui só ficou um pouquinho menos. Pronto. E agora nós vamos alisar, espatular o nosso bolo. Vou começar com uma espátula curvada, essa espátula aqui, ou espátula de degrau, essa daqui de inox. Eu gosto dela, mas também tem aquelas retas, fica a seu critério qual você acha melhor para trabalhar, tá? Eu prefiro trabalhar com essa daqui, minha mão se adaptou melhor a ela. Porém, já tive bastante alunos que preferem a reta. Então, testa com as duas, a que você tiver, que você achar melhor, é a correta aí para você utilizar. Vou sempre começar pela parte de cima do meu bolo. Então eu vou alisar na parte de cima, ó. Então venho alisando, ó, indo e voltando, indo e voltando. Matheus, a parte de cima do meu bolo. Diga. E o que pode dificultar o alisamento do bolo da quina? O que pode dificultar é o ponto do chantininho. Se ele estiver muito mole, vai te dar trabalho ali para alisar. Se ele estiver poroso, muito firme, também vai te dar trabalho, porque você não vai conseguir deixar o seu bolo lisinho por conta da porosidade, tá? Então o chantininho tem que estar no ponto correto, beleza? Então eu nivelo aqui na parte de cima, meu bolo. Não preciso deixar certinho aqui agora, tá? Só nivelar. E observe que eu joguei o excesso do chantininho que estava no meio para a quina, para a lateral. E isso é muito importante para a nossa quina perfeita também, tá? Porque eu preciso de excesso de chantininho na quina. Porque se ficar faltando chantininho, se tiver brechinhas, vai te dar um trabalho a mais ali para você conseguir fazer a sua quina perfeita. Lateral. Eu vou passar minha espátula indo e voltando, para eu poder unir essas cordinhas aqui agora, tá? Se eu só vir passar direto, pode acontecer de uma cordinha juntar e ficar ali uma brechinha que vai dar ar.
Então por isso eu venho passando, alisando, indo e voltando, para não correr perigo de ficar brechinhas e dar ar no meu bolo. Sempre tentando manter a espátula o mais reta possível e venho preenchendo esses buraquinhos. Preenchi, eu posso vir com a minha espátula direto aqui, ó, passando direto. Então primeiro você tem que preencher os buraquinhos, aí depois você faz essa técnica para rolar a bailarina, né? Exato. Feito isso, estou aqui com o meu bolo já quase liso, agora nós vamos passar para a parte de alisar. Então sempre primeiro eu vou alisar com a minha espátula lisa, e caso o seu bolo tenha textura, aí depois você vem com a espátula de textura para depois a gente vir com a quina, beleza? Então vou espatular aqui meu bolo com a lisa. O que eu recomendo sempre? Alisar o bolo sentado, porque sentado a nossa visão vai estar certinha com o do bolo. Então eu vou conseguir ver se meu bolo está reto ou não, se minha espátula está reta ou não, beleza? Então vou sentar aqui, sumir um pouquinho aqui, e ó, pego minha espátula, sempre na hora de alisar, qual a forma correta de segurar a espátula? Dessa forma e sempre abrindo bem os dedos, porque eu preciso manter a mesma força, a mesma pressão sobre todo o bolo. Porque se eu pegar a minha espátula na parte de baixo, pode acontecer da minha mão pressionar mais embaixo e aí meu bolo vai ficar parecendo um vaso. Se eu pego só em cima, minha mão pressiona em cima e meu bolo começa a ficar cone. E eu não quero ver ninguém aqui fazendo bolo cone nem bolo vaso, beleza? Então, ó, abram bem os dedos aqui na hora de alisar. Espátula sempre bem fechadinha, nada de alisar com espátula desse jeito aberta, tá? Sempre a espátula vai estar bem fechadinha, beleza? E outra coisa, eu sempre coloco... Por que eu gosto dessa espátula aqui? Porque eu consigo deixar ela em pé aqui no meu cakeboard para ver se meu bolo está reto ou não. Então primeiro eu vou deixar a minha espátula reta para eu ver se o bolo está reto. Minha espátula aqui está reta, porém meu bolo está um pouquinho torto. Eu estou vendo uma brechinha aqui. Pronto, estão vendo que tem uma brechinha ali? Agora dá para ver. Dá para ver. Então eu mantenho a minha espátula reta para ver se meu bolo está reto. Eu estou vendo essa brechinha, então meu bolo não está reto. Na hora que eu for alisar, eu vou sempre olhar para a espátula, porque a espátula ela tem que manter sempre reta para o meu bolo ficar reto. Então eu não vou ficar olhando para o bolo. É claro que eu dou uma olhadinha para ver se o liso já está bom, se eu já posso parar. Mas o seu olhar vai fixar ali na espátula. Porque quando a gente começa a olhar para o bolo, minha mão vai começar ali a se mexer. A espátula vai inclinar ou vai se abrir. E aí o seu bolo não vai ficar reto, né? Então sempre observa a posição da espátula para ela ficar reta. Começo a alisar meu bolo, mantendo minha espátula reta. Vou alisando meu bolo. E ó, eu estou olhando para a espátula. Eu consigo ver se tá bom já de parar de espatular. Tá ficando um pouquinho marcado aqui, ó, por conta que minha espátula tá com uma ranhura. Então, sempre importante a gente ter muito cuidado com as espátulas para não ter ranhuras, porque essas ranhurinhas vão deixando o nosso chantininho marcado. Sempre que eu paro de alisar, eu limpo a minha espátula e volto a alisar novamente. Meu bolo aqui, ele já falta pouquinho para ficar reto. Pronto, meu bolo já está de boa, ele já está reto, só que eu vou fazer textura. Então agora eu vou passar para a espátula de textura. Passei a lisa, bolo retinho, tá? Mais. Agora eu vou passar a espátula de textura. Alisei meu bolo. Vou passar agora a textura. Eu vou utilizar aqui a espátula 23 da Angel. Angel Doce Sonho, vou utilizar a espátula dela, tá? Espátula de número 23. O arroba dela é Angel Doce Sonho.
Porém, vocês conseguem comprar as espátulas e os glitters da Indium com o grupo B e B. Só procurar aí no Instagram, grupo letra B, letra E e letra B. Grupo B e B. Beleza? Vamos agora espatular o nosso bolo. Espátula sempre fechadinha também, da mesma forma que nós passamos a lisa, tá? Espátula sempre bem fechadinha, mantendo minha espátula reta. Olhar na espátula. Dou uma paradinha para ver se está bom. Como nós queremos quina perfeita, eu preciso observar se a minha quina aqui não vai estar falhada. Porque pode acontecer de ficar uma falhazinha e na hora que eu passar para alisar, essa falha não vai desaparecer. Então a gente tem que deixar o mais liso possível. O ruim é que quando o chantilly começa a falhar, ele falha exatamente só na frente. Só na frente. Por isso que às vezes é bom cakeboard sem a logo, porque você pode colocar o lado mais bonito. Mas quando tem a logo, fica falhado bem na frente do bolo. Pronto. Então agora nós vamos para a parte mais importante, a nossa quina. Então chegou a hora da gente quinar o nosso bolo. Como é que eu vou fazer? Eu sempre vou utilizar, eu começo com a minha espátula curvadinha, essa de degrau menorzinha. Então, gente, ó, eu vou passar minha espátula, eu vou vir de fora para dentro com a minha espátula reta, tá? Então eu venho mão leve, tá? Não pode ter a mão pesada para fazer uma quina perfeita. Então eu venho, ó, de fora para dentro, espátula um pouquinho inclinada. Venho tirando o excesso. Vou limpando a espátula. Novamente. Muito importante que nós tiremos todo o excesso, toda a sujeira da espátula, tá? Eu preciso deixar minha espátula limpinha. E venho novamente. Quina perfeita é um serviço de paciência, tá? Sempre limpando bem a espátula. De fora para dentro. Matheus, e quais são os principais erros assim nessa hora de fazer a quina perfeita? Imagino que um dos erros seja a questão de colocar muito peso na mão, né? Exato, mão pesada e impaciência. Impaciência, a gente tem que ter paciência para fazer uma quina perfeita. Se você quer fazer tudo correndo, já tive muitas alunas que quer fazer ali tudo correndo. Eu falo, gente, calma, relaxa, respira, faz com calma que vai dar certo. Não adianta a gente correr. Para fazer um bolo real mesmo assim, quanto tempo que você demora assim para hoje, né? Para fazer um bolo com quina perfeita? Com quina perfeita? É um pouquinho tempo menor do que aqui, né? Porque eu não vou estar conversando. Mas com quina perfeita aí uma média de 20 a 25 minutos. É claro que vai depender também da complexidade do bolo. Se tiver muitos detalhes, vai levar mais tempo. Então tem muito bolo que pequenininho, que tem muito detalhe, que dependendo do modelo leva até 1 hora aí para fazer. Então vai depender muito dos detalhes do bolo. Então, ó, primeiro eu tiro o excesso com a pequena e agora, para finalizar a nossa quina, a gente vem com a maior. Sempre limpando da mesma forma, deixando ela bem limpinha.
e venho aqui, ó, de fora para dentro, a mesma posição, mesma coisa, ó, de fora para dentro, um pouquinho curvada, muito cuidado para a gente não vir com a espátula de baixo. Se eu venho com a espátula de baixo, eu acabo arredondando a minha quina, e não vai ficar uma quina perfeita. Então eu tenho que vir com ela no nível do bolo, nivelando o meu bolo. Por isso que é importante a gente fazer isso sentado. Para o meu olhar, tá bem aqui, ó, certinho com o meu bolo. Eu posso decorar o bolo no dia anterior, porém, é muito importante que seu chantininho esteja bem hidratado, porque se seu chantininho não estiver bem hidratado, seu bolo pode acontecer de rachar na geladeira, tá? E se a temperatura da geladeira estiver muito alta, também corre o perigo do chantininho rachar. Gente, e a quina perfeita é basicamente isso. Então, finalizei a minha quina, vou limpar meu cake board agora, porque fica resíduo aqui. Então, eu pego a minha espátula, venho com um paninho e vou limpando aqui o meu cake board. Para você entregar tudo perfeito para o seu cliente. O acabamento faz toda a diferença, né? Exatamente. Limpei meu cake board, meu bolo está pronto para ser entregue. Se tem topo, coloco o topo, se não tem topo, tá prontinho. Então, qual é a última pergunta? A última pergunta é uma recomendação sua. Qual que é o primeiro passo para a pessoa fazer uma quina perfeita? Primeiro passo para você fazer a sua quina perfeita. Tenha paciência. Esse é o segredo para você fazer uma quina perfeita. Não adianta você querer fazer uma quina correndo. Então, tenha paciência, faz ali com calma para você realmente ter uma quina perfeita. E, é claro, também treinar. Então, treine bastante para você não passar a espátula com a mão pesada. Tenha uma mão leve para você ter melhores resultados. Beleza? Então, este é o segredo para a sua quina perfeita. É aquela frase, né, Matheus? A disciplina precede a excelência, né? Exato, a disciplina precede a excelência. Toma essa. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco mais uma vez, em mais um dia, em mais uma live, em mais um episódio do nosso programa Chantininho Perfeito. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, muito, muito obrigado mesmo. Estamos aqui de coração aberto para entregar maior quantidade possível de conteúdo para vocês, porque eu quero muito que vocês tenham sucesso aí na área da confeitaria e trabalhando com chantininho, fazendo bolos firmes, bolos lindos, bolos maravilhosos. Então é isso que nós queremos.